Glória a Deus. A paz do Senhor, meninas. Que delícia esse tempo juntas aqui, não é? Que delícia. Que privilégio nós temos. Quantas das nossas irmãs ao redor do mundo cultuam ao Senhor secretamente. Elas não podem se manifestar, podem ser mortas por carregar uma Bíblia. Nós não temos ideia de quantos dos nossos irmãos estão presos, encarcerados mesmo, por amor ao Senhor. Então desfrute da liberdade que você tem, não apenas para viver uma vida boa, uma vida leve, uma vida frutífera, mas também para dobrar os seus joelhos em gratidão ao Senhor pela oportunidade que Ele te deu e sustentando essas nossas irmãs que estão lá no Oriente Médio, lá do outro lado do mundo, sendo cerceadas na sua liberdade. Que você ame Jesus com toda a intensidade do seu coração. Todas nós temos o privilégio de ter uma Bíblia, até mais de uma, muitas traduções, né? E em alguns lugares, a Bíblia é uma joia preciosa e rara. Então valorize aquilo que você tem. Não sei por que eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. Uau! Rise up. Erga-se, levante-se. Né? Não precisa, estou falando. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 13. A partir do verso 10. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Senhor, essa é a tua bendita palavra, nosso alicerce, bússola, prumo. Nós não queremos, Senhor, nos relacionar com a sua palavra como se ela fosse um patuá. Nós queremos, ó Deus, nos reclinar sobre ela, entendendo que ela é a sua voz para nós hoje. Ajuda-nos, Senhor, a discernir o que o Senhor quer nos falar nessa manhã bendita. Faça do nosso coração e da nossa mente terra fértil, para que o teu Espírito, com toda a liberdade, nos ensine nessa manhã. Estamos aos teus pés, Jesus. Fala conosco. Amém. Uma mulher encurvada. Num sábado, um dia santo, um dia separado, consagrado a Deus, as pessoas se reuniam na sinagoga. A sinagoga, ela surgiu depois do exílio do povo, da diáspora. E aí, o povo judeu precisava de lugares onde se reunir. Mas a sinagoga, diferente do templo, não era um lugar de fazer orações apenas, de ler a Torá, de recitar orações. Não era só esse lugar de bendizer ao Senhor e de adorar o Senhor. Era também, era principalmente. Mas como ela estava ali no meio de uma comunidade, ela também servia para tantas outras coisas, né? Quando tinha alguma coisa para decidir em acordo com toda a comunidade local, vamos reunir lá na sinagoga, né? Vamos aprender alguma coisa nova, vamos reunir lá na sinagoga. E algumas sinagogas, inclusive, serviam de hospedagem para aquelas pessoas que vinham
de outras cidades e não tinham onde se hospedar. Então, na sinagoga também tinha lugares específicos onde essas pessoas podiam se achegar. Mas o texto está dizendo para a gente que era dia de... Então, certamente não era para alguma reunião que aquela mulher foi à sinagoga. Certamente não era para tratar de outros assuntos que ela estava ali. Certamente também não era para se hospedar que ela estava ali. Era um dia separado para o Senhor. E nesse sábado, quando ela chega lá, o texto não diz para a gente se ela já sabia que Jesus estaria ali. Provavelmente, sim. Porque Jesus, a fama dele o antecedia, né? Então, muito provavelmente, sim. Mas o texto não deixa claro se ela foi intencional, por causa de Jesus, ou se ela estava apenas ali tendo o seu momento ritual, o seu momento de adorar ao Senhor, né? As mulheres, diferente do que se acredita, gente, as mulheres no 1º século até o 4º século, elas tinham acesso à sinagoga, elas sentavam junto com os homens, entendeu? Várias evidências mostram isso. Depois do 4º século é que essa coisa começou a mudar, entendeu? E aí separaram homens e mulheres, e aí marginalizaram um pouco as funções femininas. Mas até o 4º século, as mulheres também desempenhavam tarefas na sinagoga. O texto não está dizendo para a gente por que ela estava ali, mas certamente ela estava ali por ser filha de Abraão, como o próprio Jesus disse. Ela pertencia ao povo de Deus e ela estava ali junto com os seus iguais para prestarem culto, para ouvir a Torá. E para quem sabe até algumas mulheres recitavam orações. Ela estava ali com esse propósito. Ela foi intencional em ir à casa do Senhor, ir onde Deus estava. Sabendo ela que Jesus estaria ali ou não. E como que ela chegou ali? Será que ela estava acompanhada? O texto também não fala. Sozinha? Alguém a conduziu? Porque ela tinha uma aleijão. Ela era curvada. Uma doença que a impedia de olhar o céu. Uma doença que a impedia de ser abraçada. Uma doença que deve ter gerado na casa dela todo tipo de adaptação, uma vez que ela não conseguia se erguer, segundo o texto, de maneira nenhuma. O maior cenário que ela tinha era seus próprios pés. E o chão diante dela. E os pés de outras pessoas. Mas ainda assim, ela foi à sinagoga. Ainda assim. 18 anos, gente. 18 anos. Quando a gente vai se estendendo numa luta, numa espera, né? O livro de Provérbios mesmo diz que a esperança adiada faz apodrecer os ossos. Quando a gente está numa espera há muito tempo, é natural que a gente se canse da batalha. Mas eu quero te dizer, nós não vivemos no natural, nós vivemos no sobrenatural. E quando nós temos Jesus na nossa perspectiva, e essa mulher tinha, se ela não pudesse vê-lo totalmente, ela podia virar a cabeça, o texto não fala que ela não podia virar a cabeça. Ela estava ali e ela estava diante do Senhor. Então eu quero dizer para você, eu não sei que luta que você está atravessando, há quanto tempo você está atravessando, mas eu quero te dizer, continue com Jesus no seu raio de alcance, na perspectiva do seu olhar, ok? Ele sabe o tempo perfeito de todas as coisas. Nem se antecipa, nem se atrasa. Ele é perfeito em tudo que ele faz. E ele é digno de ser adorado, fazendo ou não fazendo. Ele é digno de ser adorado. Porque, na verdade, ele já fez tudo. Tudo. Muito bem. O texto não fornece muitos detalhes, mas o fato é que ela foi onde Jesus estava. E a gente? Será que nós temos buscado estar onde Jesus está? Eu não estou falando só do contexto da igreja, gente. Nós não somos cristãos só aos domingos. A nossa vida é uma vida de Deus, para Deus.
Então, se eu estou cozinhando, é para Deus, é para a glória de Deus. Se eu estou cuidando de bebês, é para a glória de Deus. Se eu estou alimentando meus filhos, é para a glória de Deus. Se eu estou passando roupa, a camisa do meu marido, é para a glória de Deus. Se eu estou desempenhando a minha função no meu trabalho secular, não tem trabalho secular mais para você não, minha linda. Você nasceu de novo. Então, onde você for, você é uma profeta de Deus, uma profeta da vida. Não tem esse... Para de compartimentar a vida, gente. A minha vida na igreja, a minha vida no século. Não tem vida no século, você é a igreja. Você que é o sal, você que é luz, você transforma os ambientes onde você está. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. E quando a gente começa a compartimentar a vida, aí a gente vive uma vida dupla. A gente é muito santinha na igreja e o cão em outros ambientes. Como já foi falado aqui antes, eu não vou me repetir, né, irmão? O Senhor quer na gente integridade. Que a gente seja a mesma mulher, estando no púlpito, estando na cozinha, varrendo um chão, trocando uma fralda, cuidando do filho, do neto, do marido, desempenhando a nossa função. Se a gente é uma grande mulher poderosa, tem muitos funcionários, ainda assim você é cheia de Deus, cheia de humildade, cheia de favor, cheia de graciosidade. Então não é o ambiente que nos define, nós mudamos o ambiente. Esse é o propósito de Deus para nós. Por isso que ele fala, vocês são sal da terra, vocês são luz no mundo. É a luz que quebra a escuridão, mesmo que ela seja pequenininha. Um palito de fósforo quebra a escuridão. E a gente tem que ter essa consciência. Mas será que nós somos intencionais em estar onde Jesus está? Será que a gente lembra quando a gente está diante da tela do computador, ou consumindo alguma coisa, ou participando de alguma conversa? Será que a gente lembra que o Senhor está? Porque Ele é onipresente. Essa mulher, ela foi intencional. Ela, como eu já disse, não sabia se Jesus estava ali ou não. Provavelmente sabia. Mas o fato é que ela foi ao lugar da bênção. Ela foi ao lugar onde ouvir a palavra. Ela foi ao lugar da comunhão com Deus. Ela foi a esse lugar procurando algo, buscando algo, alívio para o seu estado, esperança para o seu coração. Agora, vale dizer que ela estava debaixo da opressão de um espírito maligno. Tem gente que é oprimido pelo diabo e ainda assim tira forças, não sabe-se de onde, para buscar esperança. E nós somos governadas pelo Espírito e às vezes ficamos tão tímidas, tão cautelosas, tão temendo pela nossa reputação. O que é que vão pensar? Deselegante. Uma hora dessa, gente, que se dane a elegância. Muito bem. Esse estado era um estado de opressão maligna. Não era uma enfermidade comum. Era uma enfermidade gerada por uma opressão. Onde foi o início dessa opressão? Há 18 anos anteriores, mas não se diz o que causou essa opressão, qual é a brecha para essa opressão, por que ela era oprimida. Jesus deixou muito claro que ela estava debaixo de uma opressão maligna. E ela não podia endireitar-se sozinha, o texto disse para a gente. E aqui fica uma dica boa. Se o texto está dizendo que ela não podia endireitar-se sozinha, provavelmente ela já devia ter tentado. Ela já devia ter tentado os recursos que a época oferecia. Ela já devia ter tentado o que a medicina podia fazer. Ela já podia ter tentado uma série de coisas para melhorar a sua postura, para poder se erguer um pouco mais. Mas o texto falou que ela não conseguia de maneira nenhuma. Da mesma forma, nós abraçamos os preceitos morais como se nós pudéssemos transformar a nós mesmas. A gente se acha melhor do que a outra porque a gente é evangélica. A gente se acha mais pura, mais santa, mais limpinha. Jesus chamou isso de sepulcro caiado. Bonitinho por fora, branquinho, limpinho, mas por dentro um corpo em decomposição. É sério isso, gente, porque o farisaísmo está em voga. A religiosidade
Eu acho uma graça, porque quando se fala de santificação, de se separar das coisas consagradas a ídolos, de não entrar no circuito de Satanás, de nos transformarmos em consumidoras, em adoradoras de mamon. Quando você vai se falar sobre santidade, sobre a roupa que você usa, sobre a maneira que... Aí a pessoa fala, nossa, que religiosidade. Isso não é religiosidade, não, isso é santificação. Religiosidade é justamente você se sentir melhor do que os outros por causa do processo de santificação. Você se sente superior porque a sua saia está no lugar certo, seu sovaco está cabeludo, seu cabelo está aqui. Então você olha para as outras que têm o sovaco depilado e fala, sangue de Jesus tem poder. Nossa, que brinco é esse? Jezabel, um brinco me torna Jezabel? Isso é religiosidade. Quando você olha e vê os pecados da outra, mas não vê o seu próprio estado de dependência absoluta de Jesus, porque você não pode endireitar-se. Eu não posso me endireitar. Eu nunca pude me endireitar sozinha. Por muitos anos espiritualmente eu também andei encurvada como essa mulher. Olhando para o chão, olhando para as minhas dores, olhando para o abuso da infância, olhando para a minha condição. Até o dia que aconteceu um rise up na minha vida. Mas muitas vezes, gente, a gente passou por isso. Você lembra daquele dia que o Senhor chegou na sua vida e você estava nesse estado encurvado também? Você lembra? Lembra aí, traz a sua memória. Como é que você estava naquele dia que Jesus te alcançou? Naquele dia que você sentiu convicção dos seus pecados e você sabia que precisava dele e sabia que precisava se render, você estava exausta? Você estava em luto? Ou foi uma coisa meio que por acaso? Ou você estava lendo a Bíblia da família e de repente as letras saltaram, fizeram sentido para você? Cada uma aqui tem uma experiência, mas você tem uma memória de onde Jesus entrou? De onde ele te viu? Porque foi isso que aconteceu aqui. Ela estava no lugar certo. Ela não se deixou paralisar pelos 18 anos, pelo seu estado que deveria causar uma dificuldade, né? Essa mulher devia ter muitas dores, porque não é o estado natural a gente andar assim, né? Ela tinha uma doença, mas ela venceu isso tudo e foi para onde Jesus estava. E o texto diz para a gente o quê? Ao vê-la, Jesus te viu. Você pensa que você está aqui por causa do seu intelecto? Você pensa que está aqui porque você entendeu? O Espírito Santo te apresentou Jesus. Ele tirou as escamas dos seus olhos, o entorpecimento da sua mente e apresentou a você Jesus Cristo. Jesus te viu. Você está aqui porque Jesus te viu. E ele a chamou. O texto não fala que ela pediu alguma coisa. O texto fala que ela estava no ambiente onde ele estava. Cercada de pessoas que queriam estar no mesmo lugar. Um ambiente favorável. E nesse ambiente ela foi vista pelo Senhor. E quando ela foi vista, ele a chamou. Gente, nós não recebemos salvação para ficar para a gente, não. Nós não recebemos cura, livramento, renovo. Nós não fomos endireitadas pela misericórdia e bondade de Deus para nos ensoberbecermos, para nos embaraçarmos na nossa própria vaidade, no nosso orgulho, para nos sentirmos, como já foi mencionado, melhores ou superiores. Gente, a graça nos nivela. Todo mundo aqui precisa da graça de Deus. Nós não somos nada sem a graça de Deus. Ou seja, ninguém aqui é maior do que ninguém. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. Ele é o Rei. Ele é digno, Ele é perfeito, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, glorioso, majestoso, Ele.
E a gente hoje põe os olhos tão nos homens, as expectativas nos homens, os líderes, ver referenciais. Tá tudo bem, gente, a gente precisa de referenciais, não só de buscá-los, mas de nos tornarmos referenciais. Mas você tem que entender, o seu maior modelo é Cristo. Aquilo que você quer mais imitar, perseguir, é Cristo. Você quer a vida dele em você. É a vida dele em nós, gente. Que transforma esse amontoado de transgressões em retidão. Só ele faz isso. Ele viu e a chamou, como chamou você, como chamou a mim, para se aproximar dele. Ele podia ter dado uma palavra. Ah, essa mulher aí, seja curada. Ele a chamou, chega perto. Nós precisamos da intervenção de Deus. E para isso nós precisamos nos aproximar. Gente, a gente não vive com comida do domingo. Se você comer só no domingo, você vai morrer de inanição. E está acontecendo a mesma coisa espiritualmente com muitas mulheres que estão assentadas nesse auditório. Você está exausta, jogando a toalha, questionando Deus acerca de uma série de coisas, mas você não chega perto. Você não chega perto. Você já foi erguida pelo Senhor. Ele já te endireitou. Mas eu acho que você ficou tanto tempo acostumada com essa posição que você volta para ela. Você já está curada. Você já foi erguida. O Senhor já te chamou. Mas você volta para ela e começa a prestar atenção nas suas dores. Começa a prestar atenção no chão. Começa a prestar atenção em tudo que está errado. Ó vida, ó céus, ó azar, que vida difícil. Por que a vida da outra é tão boa, mas a minha não? Porque você não se achegou. Chega perto. Fique ao alcance das mãos dele. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Como é que a gente se aproxima de Deus, gente? A gente dá passos em direção a ele. Aquela mulher teve que caminhar. Debilitada, doente, encurvada. Até perto dele. Até que ele imponha as mãos sobre ela. E disse, você está livre. Você está curada. E imediatamente, o que ela não conseguiu fazer em 18 anos, ela foi endireitada pelo poder de Deus na vida dela. Se aproxime. Independente de como você esteja. Ah, Helena, eu não consigo. Você consegue maratonar Netflix? Então, você consegue ler a Bíblia. Você consegue conversar com a sua amiga pelo WhatsApp? Então, você pode orar. Gente, o que é primordial na vida cristã, a gente não faz. Se a gente não come arroz com feijão espiritual, você acha que você vai aguentar feijoada? Se a gente não se nutre do básico, você acha que você vai correr com os cavalos? Vai ser pisada por eles. A mesa já está posta, gente. Tudo que Jesus tinha que fazer, ele fez. Está consumado. Foi o que ele disse. Está consumado. Mas você tem que se chegar à mesa. Se assentar à mesa do banquete. Conhecer o seu pai, conversar com ele, falar com ele. E deixar que essa convivência íntima te transforme à semelhança dele. Nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. Por isso que às vezes você está tão angustiado, fica vendo só tragédia. Você vai sendo moldada pelo seu ambiente quando você não tem Deus no foco principal da sua vida. Muito bem. Jesus fala para ela: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Uma vez que essa mulher voltou para o lugar que ela foi criada para ocupar, e isso nós experimentamos na redenção,
Nós estávamos distanciados de Deus, mortas nos nossos delitos e pecados, e o sacrifício de Jesus nos ergue, nos aproxima de novo de Deus para nós vivermos com Ele um relacionamento. Um relacionamento de quê? De glorificar a Deus. Porque, gente, à medida que nós glorificamos a Deus, tudo na nossa vida vai para o seu devido lugar. Sabe, a gente fica tentando se endireitar pela própria força. Achando que a gente tem que fazer isso, aquilo outro. Não, a gente se achega. A gente é reconciliado com Ele, chega perto. O resto Ele faz. E aí, a partir do momento que Ele faz, você se apropria daquilo que Ele fez. E você começa a andar de um modo diferente. Eu não olho mais para o chão. Eu olho para o alto. Eu olho para o horizonte diante de mim. Eu tenho uma outra perspectiva de vida. E eu olho para o alto e para o horizonte diante de mim, não mais vivendo egoisticamente. Não mais vivendo pensando nos meus próprios prazeres, desejos e sonhos. Gente, nós temos um cristianismo contemporâneo tão focado no eu. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. A essência do evangelho é dar, não receber. Melhor coisa é dar do que receber. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus. Jesus amou-nos de tal maneira que Ele deu a sua vida. E você quer só receber. Vocês pedem e nada tendes, porque pedem só para vocês mesmos, para gastarem nos seus desejos e nos seus prazeres. É o que a Bíblia diz. Vivemos tão focadas na nossa dor ou no nosso sucesso, que Deus passa a ser um acessório. Só que Ele não é, né? Ela dava glória a Deus. Uma vez que o Senhor te endireitou, minha querida, o seu propósito. Tem um tanto de mulher que fica, ai, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Eu vou fazer um jejum para Deus me dizer qual que é o propósito para a minha vida. Alguém sabe me dizer qual que é o propósito? Moana, se você fizer uma conferência falando assim, venha conhecer o seu propósito, vai bombar. Porque hoje tem um conflito de identidade, entendeu? Todo mundo não sabe, você não sabe o propósito porque você não sabe quem você é. E aí está buscando identidade no coaching, não na Bíblia. A sua identidade é Cristo que define. Você é filha. E aí, fica nessa confusão. Tem dia que você está ótimo, igual o bonequinho do posto de gasolina, né? Vem pro culto, culto do poder, né? Foi na reunião lá, na consulta com o coaching. Não estou desmerecendo o coaching não, gente. O coaching é uma benção, lá na área dele, de atuação. Tá bom? Não mistura essa estação, não. Mas enfim, aí você tá lá, você foi na reunião com a mentoria, com o coach, ela falou tantas coisas sobre a neurociência, coisa maravilhosa, tudo lindo. Aí você sai do consultório assim, uau! Eu sou poderosa! Chega 2 dias depois, o Senhor quer de nós, minha linda, constância. Constância. Fidelidade. Constância. Às vezes a gente fica impressionada com a velocidade, né? Aceleração. A Moana usou esse termo ontem. Mas é tão interessante que ela ministrou aqui de manhã. Vocês já notaram a esteira rolante? Quem é que já andou numa esteira rolante? Numa esteira. A esteira rolante, gente, aliás, deixa eu abrir um parênteses. Quando você entrar na esteira rolante e você não quiser andar, fique à direita e libera a esquerda para quem está com pressa, tá bom? Passe adiante, tá? Passe adiante, pelo amor de Deus. Muito bem, a esteira rolante, gente, é o seguinte, você percorre a mesma distância com mais velocidade e menos esforço. Isso é unção. Quando você está cheio de unção, você entra na esteira, você não muda o passo. Você vai no mesmo passo. Mas você percorre mais rápido a distância com a metade do esforço. Então, quando a gente está muito cansada, é a evidência de que a gente pegou mais coisa do que Deus mandou a gente pegar. Culpada. Muitas vezes é o meu termômetro.
Quando eu estou cansado, epa, Senhor, onde eu não te ouvi? Onde eu não te ouvi? Porque o seu fardo é leve. A gente encara a oposição, a gente encara a resistência do inferno, a gente tem as nossas questões familiares, mas quando você está na vontade de Deus, você vai na esteira rolante. Com menos esforço, percorrendo a mesma distância, com um tempo menor. O Senhor quer fazer isso com a gente, meninas. Ele quer fazer isso, mas nós precisamos nos achegar a Ele. Não tem outro caminho, não. Não tem receita, não. E à medida que nós caminhamos com Ele, a gente vai entendendo que a vida não é só sobre nós. A vida não é só sobre o meu ministério. Sabe o que é o seu propósito? O seu propósito é ser a solução de Deus na hora certa e no momento que surgir. Onde tem uma necessidade, seja a solução. Esse é o seu propósito. Às vezes a gente pensa que propósito é sobre microfone, sobre gravação, sobre CD, sobre música, sobre posição, sobre título. Não, propósito é quando o dom que Deus te deu serve para aliviar a dor de alguém, para trazer resposta para alguém, para trazer consolo para alguém, para trazer cura para alguém. Qualquer uma de nós aqui está habilitada. Qualquer uma de nós está habilitada, porque primeiro, o Senhor já nos deu com esse presente que são os dons. Ele já deu para a gente alguma coisa. O que Ele te deu aponta o seu propósito. Ele não ia te pôr no grupo de louvor sem você ter voz. Não ia. Não, mas Deus me chamou para o louvor. Não chamou não, bem. Você está carente. Você está carente, precisando da aprovação dos outros. Aí você quer o lugar na igreja que te dá visibilidade, porque o pessoal... Cara do som, abaixa o seu microfone, linda. E tá tudo bem, você não é pior do que ninguém por causa disso. Você só não está no seu lugar de atuação. E aí, você é muito frustrada. Porque é ruim. Quando você não está encaixando no todo, é muito ruim. O Senhor não faz isso não, gente. O Senhor é um pai amoroso. Se Ele vai te mandar para o Alasca, Ele não vai te mandar de bermuda e chinelo. Ele põe na sua mala o que tem a ver com o seu destino. Para de recalcitrar contra os aguilhões, sabe? A gente fica brigando com Deus, pelejando com Deus. Ai, Deus, eu queria tanto cantar. Eu queria tanto cantar, Deus. Mas se você cantar, se você tivesse voz, uma grande voz, você dá trabalho demais. O orgulho, a soberba, a arrogância, a autossuficiência, você podia entrar, você podia ficar longe de Deus. Ele não vai arriscar te perder, não. Então, abra a mala. Veja o que Deus colocou lá e sirva o seu próximo com isso. Você não precisa de uma plataforma para isso. Aliás, gente, eu me sinto eficaz na plataforma. Mas eu me sinto eficaz também quando eu estou fazendo alguma coisa. Esses são os meus preferidos. Quando eu estou fazendo alguma coisa que eu sei que Deus aprova. E aprova muito. Mas que ninguém está vendo, só Ele. Porque aí a recompensa eu recebo dele. Essa é a minha preferida. E isso muito tem a ver com tete a tete. Tem a ver com uma visita. Tem a ver com um abraço. Tem a ver com ouvidoria. Fala, eu te escuto. Eu não vou te julgar por isso, eu só vou orar com você. Fala com preparar um prato e levar para uma mãe que acabou de parir um menino. Sabe, gente? Tem a ver com simplicidade. Exatamente como o nosso mestre é. Simples. Simples. Jesus é tão simples, o Evangelho é tão simples e tão poderoso nessa simplicidade. Mas a gente pensa que chamado, propósito, tem a ver com sofisticação, com visibilidade, com seguidor no Instagram. Ô, gente, para de contar de seguidor no Instagram. Deixa eu falar com vocês uma coisa. O dia que Davi resolveu contar o exército, Deus pesou a mão. Mas por que, Helena? Por que Deus pesou a mão sobre Davi? Deus mesmo mandava fazer censo, recenseamento para saber quanto, para contar as coisas. Quando Deus manda contar, Ele tem um propósito. Quando o homem está contando, está se envaidecendo. Ai, fulano é tanto, né? Tem tanto. Eu só tenho isso. Isso aí é um modelo de Satanás, gente. O modelo de Jesus é outro. A princípio ele tinha 12 seguidores. E a gente fica contando vantagem enquanto
gradativamente vamos nos distanciando do nosso verdadeiro propósito, que é ser útil na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Quando eu fui no enterro de uma amiga querida, que foi uma bênção na minha vida, era o braço direito da pastora Zenete, Ana Lúcia. Zenete, quando a gente viajava junto, ela falava assim: Helena e Ana Lúcia, não. Separa os quartos. Porque a gente arrumava uma conversaiada, uma choradeada, uma risaiada. Que a Zenete falava: vocês não dormem? Separa a Helena e a Ana Lúcia. E a gente amava estar junto. E a Ana Lúcia foi embora mais cedo para casa. E eu me lembro do dia que a gente estava no velório dela. Era um momento de dor. Mas foi um momento também de graça. De ver as pessoas testemunhando de quem a Ana Lúcia foi na vida delas. De coisas que a gente não sabia. O seu propósito é como um jardim fechado. O Senhor pode até torná-lo um jardim público, mas ele começa como um jardim fechado. A gente tem que estar disposta a pegar no microfone, com a mesma disposição, pegar uma vassoura. Se eu não estou disposta a pegar uma vassoura, eu não estou apta para o microfone. É simples assim. Essa mulher foi erguida e ela dava glória a Deus. E o Senhor que te ergueu quer que a sua vida glorifique a Ele. Que tudo que você faz, por onde você passar, o nome dEle seja glorificado. Então eu quero te dizer, minha linda, quando você vive uma vida meia boca, quando você é uma pessoa na igreja e outra pessoa no trabalho, quando você só nega o seu patrão, quando você não faz o serviço que você combinou, quando você engana aquele que te empregou, quando você amaldiçoa aquele que te empregou, eu quero te dizer uma coisa: o nome de Deus está sendo difamado por sua causa. Porque você carrega o nome dEle. O nome de Deus está sendo difamado por sua causa. E nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santificado pelo nosso testemunho. Como disse Jesus, para que os homens olhem para vocês e vejam as obras que o seu Pai Celeste está fazendo. Nós não somos salvas pelas obras, mas somos salvas para a prática das boas obras. E boas obras, gente, não é só caridade, cesta básica. Boas obras é toda a sua maneira de viver. A maneira que você trata as pessoas, a maneira que você trata o seu funcionário. Eu fui fazer uma cirurgia esse ano, a médica falou comigo assim: Helena, todo mundo no bloco cirúrgico te conhece? É mesmo, doutora? Ela é. A maioria lá é evangélica. Sim, o público evangélico me conhece. Ela: pois é. Agora você podia me explicar uma coisa. Aqui, como é que a pessoa fala tanto de Deus, mas não dá bom dia para o porteiro? O nome de Deus está sendo difamado. Você pensa que é só o adultério, o escândalo? Conheço empresários cristãos que falam: não quero empregar crente de jeito nenhum. Um buffet em Belo Horizonte recusou fazer festa para crente. Gente, festa de ímpio tem bebida, festa de crente não tem. Mas os crentes dão tão mau testemunho com a glutonaria. Perguntou: mas por que não faz festa? Não, crente quebra a gente, come demais. Estão rindo, é? Uhum. O Senhor nos ergueu, minhas queridas, para o nome dEle ser glorificado. O nome dEle ser glorificado, o nome dEle ser glorificado. E à medida, gente, que nós estamos nesse relacionamento com Deus, num envolvimento íntimo com Ele, e o nome dEle é glorificado, a gente é feliz. Feliz é quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. As pessoas estão buscando tanta felicidade onde ela não está. Felicidade no efêmero, felicidade no temporal, no passageiro. Felicidade no dinheiro, nas coisas, na bolsa, nos relacionamentos. Se você temer ao Senhor, e temer ao Senhor não fala de ter medo dele, temer ao Senhor fala de reverenciar ao Senhor, obedecer ao Senhor, andar os caminhos que o Senhor traçou para nós. A felicidade vem e ela não depende das circunstâncias. Ela está, porque Deus está.
Jesus viu essa mulher, chamou essa mulher, decretou que ela estava livre, a tocou. Imediatamente ela foi curada, se endireitou e passou a glorificar a Deus. Minha querida, minha palavra nessa manhã para você é: você já foi erguida. Quando Jesus entrou na sua vida. Se você está aqui nesse congresso e você ainda não fez a entrega da sua vida a Jesus, eu quero te dizer, você está encurvada, mesmo que você não perceba. Sua perspectiva é a perspectiva do chão, a perspectiva da terra, a perspectiva das coisas da terra. Mas o Senhor quer te endireitar para que você tenha uma outra perspectiva. A perspectiva de um novo horizonte e a perspectiva do alto, de onde vem a nossa salvação. Mas se você já caminha com Jesus, eu quero te dizer, você já foi erguida. Então viva como quem foi erguida, minha linda. Para de se acostumar com os 18 anos e voltar para as coisas da terra. E eu estou falando especialmente para vocês que são imigrantes nessa terra de Mamon. Eu amo os Estados Unidos da América, eu tenho uma dívida com essa nação. Porque o missionário que saiu daqui e plantou a vida no Brasil, literalmente, plantou a vida, ele está enterrado lá, ele e a esposa dele. Oraram pelos meus pais, pela conversão dos meus pais, 18 anos. Coincidência? Acho que não. Orou pelos meus pais, 18 anos. E um dia eles foram fazer uma visita. Olha aí as coisas extraordinárias em visitas. Foram fazer uma visita para os meus pais, porque sentiram que tinha alguma coisa errada. E os meus pais estavam planejando se divorciar. A salvação entrou na minha sala naquele dia. Eu tinha 11 anos, eu estava dormindo no sofá e eu acordei com um choro compulsivo da minha mãe, rendendo a vida dela a Jesus. Dali 3 anos eu tive aí começamos a ir para a igreja, a semente começou a ser plantada na minha vida e aos 14 anos eu fiz a minha decisão por Jesus. Mudou tudo, mudou meu destino, mudou tudo, mudou minha vida, me endireitou. Mas houve um período na minha vida que eu tive saudade do chão. As coisas da terra. Eu canto, eu queria tanto cantar para ser famosa. Literalmente, gente. Eu queria ser famosa. Deus tem senso de humor. Ele tem senso de humor. Tudo que eu queria era alguém pedindo para tirar foto comigo. Hoje eu falo, não faça isso, por favor. Tudo que eu queria é ser o centro das atenções. Tudo que eu queria. Carente. Tinha uma rejeição enorme, então eu queria a aprovação das pessoas para me sentir amada. E o Senhor teve que me mostrar que não era assim que eu ia conseguir amor. Quem te aprova hoje, amanhã está te cuspindo. Você é boa hoje, amanhã você já passou, você não é mais a bola da vez. O amor de Deus não, o amor de Deus não é volúvel, não é mutável. Ele é constante, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é suficiente. Ele é suficiente. O amor de Deus é suficiente. Deus maravilhoso. Para onde eu iria, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para de procurar em cisterna rota, minha linda. Para de se firmar nas coisas da terra. Essa terra, você veio para cá, você pensa que você veio para cá para você ter mais segurança, para você ter melhor salário, para você pagar sua dívida lá no Brasil. Mas eu quero te dizer, pode ter sido a isca que foi, mas você está aqui para ser uma bênção para essa nação. Você está aqui para ser resposta para essa nação. Você está aqui para, enquanto você limpa a casa, profetiza sobre a cama do adolescente, profetiza sobre o quarto do casal. Seja bênção onde você for, seja bênção onde você viver, seja bênção onde você passar. Glorifique a Deus, você foi endireitada. Não volte de novo. E eu quero terminar com o texto de Colossenses 3, de 1 a 5. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra,
Pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Façam morrer. Façam morrer. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Fica longe, faça morrer. Como que a gente faz morrer? Chegando perto do Senhor, mantendo os nossos olhos fixos nele, olhando para o alto, pensando nas coisas do alto, conversando sobre as coisas do alto. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Para de fofocar. Para de dar ibope para site que suscita contenda entre irmãos, o pecado que Deus mais abomina. Para de consumir, porque aquilo que você consome, assistindo, clicando, você financia. Não financie o inferno. Não financie más notícias. Não financie o escândalo. Se livrem de todos desejos maus e ganância, que é a idolatria. Colossenses 3, de 1 a 5. Vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Segura a mão dessa mulher que está do seu lado. Olha para mim aqui. Você foi endireitada. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não se sujeite novamente a julgo de servidão. Que a sua vida, o seu dinheiro, que os seus bens, que a sua casa, que o seu carro, que o seu tempo, que os seus sapatos, suas bolsas, sejam para servir, sejam para compartilhar, sejam para abençoar. Seja a resposta. E glorifique ao Senhor, como aquela mulher encurvada foi. Os que estavam ali ao redor não entenderam. Criticaram. Vem outro dia, não no sábado. Vá ao Senhor todos os dias. Vá até Ele todos os dias. Ah, mas você está muito fanática. Se eu sou viciada em cinema, aí eu sou excêntrica, eu sou cinéfila. Mas se eu sou viciada em Cristo, aí eu sou fanática. Não, eu sou separada. Ele é a única coisa que você pode se viciar que só vai fazer bem. A única coisa, a única. Por isso que com ele é adoração. E com todo o resto é idolatria. Muda tudo. Senhor, nós te bendizemos nessa manhã. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor um dia nos ergueu. O Senhor um dia nos levantou. O Senhor um dia fez por nós o que nós não conseguiríamos fazer sozinhas. O Senhor nos salvou, nos resgatou, nos comprou por alto preço. Mas, Pai, nós não queremos viver reincidindo a curvatura. Nós não queremos voltar a olhar para as coisas da terra. Nós queremos colocar os nossos olhos fixos nas coisas do alto, pensar nas coisas do alto e viver uma vida que glorifique o Senhor em todo lugar, em qualquer lugar, em toda hora. Senhor, Espírito de Deus, nós te pedimos, o Senhor que nos convenceu um dia da justiça, do pecado, do juízo, nos habilite, Senhor, a crescermos em conhecimento do Senhor, a nos debruçarmos para estudar as Escrituras Sagradas, a revitalizarmos a nossa vida de oração. Ajuda-nos, Espírito, a conversarmos entre nós com salmos, cânticos, hinos espirituais. Deus, nos ajuda a viver uma vida no Espírito, nos ajuda a ser direcionados pela Tua voz. Nos ajuda, Senhor. Liberta-nos da opressão maligna que nos encurva. E que vivamos como mulheres livres, livres para te amar, livres para te adorar, livres para glorificar o teu nome, livres para fazer a diferença
e tornar o seu nome conhecido e santificado em toda a terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meninas.